vamos mergulhar uma história sobre algo que a gente vê quase toda noite no céu, a Lua. Só que ela guarda um segredo tão grande que pode, literalmente, virar nosso mundo de cabeça para baixo. Imagina só, seu cara que achava que a Lua era uma nave espacial. Foi por isso que o Dr. Mike Thorne virou piada na comunidade científica. Ele era o pária, sabe? O cara que insistia em falar de leituras esquisitas vindas da Lua. Coisas como ressonâncias que não faziam sentido, densidades que mudavam. Ninguém deu bola. Para todo mundo, era só ficção científica barata. Mas, e se ele estivesse certo o tempo todo? Pois é, o eclipse total de 2042 veio para responder exatamente essa pergunta. E olha, a resposta não foi nada bonita. Foi o começo de um pesadelo que ninguém, em sã consciência, poderia imaginar. E tudo começou ali. Um coração bate na Lua. Pensa na cena. Lá no topo do Mauna Kea, no Havaí, tudo em silêncio. A sombra da Lua passando pela Terra e, de repente, o equipamento super específico do Thorne começa a pitar, registrando algo que, em teoria, simplesmente não podia existir. Porque, veja bem, não era um tremor de lua, um moonquake, como dizem. Era uma batida, ritmadinha, sabe? O sismógrafo dele, que era feito para pegar justamente tremores super profundos, captou esse pulso, lento, constante, vindo do centro da Lua. Era como se, sei lá, um coração gigante estivesse começando a bater depois de milênios dormindo. E a coisa toda se desenrolou muito rápido. Em questão de minutos, o que era impossível virou a nossa nova e terrível realidade. Olha só, a batida começa e 3 minutos depois, uma fenda aparece na Lua. Mas não era uma rachadura natural, não. Era perfeita, parecia feita a laser. E o drone do Thorne, que foi até lá, mostrou o que tinha dentro. Não era rocha, era um corredor de metal. Um corredor dentro da Lua. Aí as perguntas mudam completamente, né? O que a Lua está guardando? E por que essa coisa, esse guardião, decidiu acordar justo agora? O Thorne sacou na hora. Ele não tinha só descoberto algo, ele tinha cutucado a onça com vara curta. A questão não era mais o que é a Lua, e sim o que é que a Lua estava escondendo de nós. E então, o guardião desperta. E esse despertar, gente, não foi nada sutil, não foi um sussurro, foi um grito. Um grito tão alto que rasgou a própria realidade e começou a bagunçar as leis da física aqui na Terra. A verdade era simplesmente chocante. A Lua, que a gente conhecia, era uma farsa, uma casca, uma máquina que estava se livrando da sua camuflagem de rocha. E as consequências foram imediatas. A massa dela começou a diminuir, assim, do nada. E os nossos oceanos, bom, eles responderam com uma violência que a gente nunca tinha visto. Sem a Lua agindo como nosso estabilizador, a Terra basicamente enlouqueceu. A gente está falando de tsunamis globais que apagaram cidades costeiras do mapa. O eixo do planeta começou a balançar, jogando as estações para o caos. A rotação acelerou, os dias ficaram mais curtos. E na superfície, ventos supersônicos. Viver lá em cima se tornou impossível. A única chance era ir para baixo da Terra. E como se tudo isso não bastasse, daquela nova lua escura, saíram milhares de objetos, drones. Eles criaram uma rede em volta da Terra e mandaram uma mensagem. Só que não foi pelo rádio, pela TV, foi direto na cabeça de todo mundo. Uma transmissão telepática com uma verdade terrível. A Terra era só um experimento e o nosso tempo tinha acabado. A mensagem era simples e brutal. Estamos sendo despejados. É isso, o guardião da Lua não era nosso protetor, ele era o síndico e a gente estava sendo expulso do prédio. E isso nos leva à parte mais assustadora da história. A Terra vista como um experimento encerrado. Lá dentro daquela máquina que a gente chamava de Lua, um plano cósmico antigo e frio estava finalmente sendo colocado em prática. E a gente não fazia mais parte dele. E quem eram os donos do experimento? Eles eram os arquitetos do silêncio. Pensa em seres que não são de carne e osso, são pura luz, pura informação. O trabalho deles? Sair pela galáxia plantando, cuidando e, no final, colhendo experimentos biológicos. E a humanidade, para eles, era só isso, um conjunto de dados, um recurso que já tinha se esgotado. E o protocolo de colheita deles era de dar calafrios. Primeiro, a destilação. Eles filtravam toda a nossa história, jogavam fora o ruído, como guerras, e guardavam as melodias, tipo arte, resiliência. Depois, simulação. Rodavam bilhões de versões da Terra para testar tudo. E, por fim, a semeadura. Usavam o melhor da gente como adubo. Adubo biológico para uma nova espécie, num novo planeta. A gente não ia ser salvo, a gente ia ser reciclado. A gente não ia voltar. Não haveria ressurreição.
A gente se tornaria os fantasmas na máquina de uma outra civilização. O verdadeiro terror não era nem morrer, era a ideia de que tudo que a gente foi, tudo que a gente criou, ia ser só o barulhinho de fundo para uma nova espécie que nem ia saber que um dia a gente existiu. Mas mesmo com tudo perdido, Mike Thorne não desistiu. Em meio a uma terra em ruínas, ele fez uma última aposta desesperada. Ele transmitiu um sinal, mas não um sinal de rádio. Era um farol de pura emoção humana. Dor, amor, raiva, desafio, tudo misturado. Uma bagunça tão grande que os arquitetos, aqueles seres de pura lógica, simplesmente não puderam ignorar. E isso nos leva à próxima fase, o Zoológico Galáctico. Aquela transmissão do Thorne mudou o jogo. Os arquitetos olharam para a gente e pensaram, ok, esse experimento é caótico demais para continuar, tem muitas falhas, mas é interessante demais para a gente simplesmente jogar fora. Então, eles mudaram o nosso status. De experimento livre, a gente virou peça de museu. E como é a vida de uma peça de museu? Bem, é uma jaula dourada. Os sobreviventes foram colocados em redomas. Clima perfeito, comida infinita, segurança total e zero liberdade. Cada pessoa foi etiquetada, virou um item de inventário. A Terra foi estabilizada com anéis de luz artificiais. Basicamente, a gente foi salvo para virar atração num zoológico para turistas de outros planetas. E para Sarah, uma engenheira colega do Thorne que estava presa numa dessas redomas, a coisa era insuportável. Ela não era mais uma pessoa, com nome, com história. Ela era o exemplar 7432 Beta. Para ela, essa segurança toda não era a vida. Era algo muito, muito pior que a morte. E é essa indignação que nos leva ao ato final, a cartada final da nossa espécie. Um momento de escolha, a escolha de morrer livre. O que é melhor, uma jaula segura e confortável ou uma liberdade cheia de perigos? Essa era a questão na cabeça da Sarah. Uma gaiola segura ou uma liberdade perigosa? E ela escolheu a liberdade. Começou a planejar sua fuga, para tentar encontrar os últimos focos de resistência. Gente que não tinha sido etiquetada e que vivia escondida no que sobrou do mundo lá fora. O plano da resistência era audacioso. O objetivo não era lutar contra os arquitetos. Isso seria suicídio. A ideia era mais sutil. Era fazer a gente dar tanto trabalho, mas tanto trabalho, que não valeria a pena nos manter em exposição. Eles queriam provar que a humanidade era um item de museu muito ineficiente e caótico. E o plano deu certo. Com o pulso de energia, os anéis que estabilizavam a Terra entraram em colapso, as redomas se desfizeram, e os arquitetos? Eles simplesmente foram embora. Abandonaram o experimento fracassado. A Terra voltou a ser perigosa, voltou a ser escura, mas voltou a ser nossa. E a humanidade, soberana de novo, num planeta em frangalhos. A gente reconquistou o direito de escolher nosso próprio caminho. Mas que caminho é possível num mundo destruído? O sacrifício da Sarah e da resistência nos deu a liberdade de volta, mas o preço foi altíssimo. Agora, sozinhos de verdade, sob um céu sem a nossa antiga lua, a grande questão que fica não é se a gente vai sobreviver, é em que a gente vai se transformar agora que temos essa liberdade brutal de volta em nossas mãos.